Graça e paz, querido e querida irmã, nós estamos iniciando esse estudo que será o tema da próxima campanha de oração. Essa campanha será lançada meia-noite, tá? Eu pretendo ser pontual nesse horário e eu não quero ser muito extensa nessa oração e seria muito importante se você puder fazer esse altar, esse sacrifício de estar orando de meia-noite até o horário das 3 horas da manhã. Não esse período todo, mas nesse período você tirar alguns minutos para estar em oração. É uma campanha de batalha espiritual, mas que vai resultar em restituição. Amém? E essa campanha, ela está baseada na vida de Jó. Tá? Nos primeiros capítulos, se você ainda não conhece sobre a vida de Jó, eu aconselho você ler o livro todo. Acho que se demorar muito, 2, 3 horas, você consegue ler os 42 minutos, os 42 capítulos, mas nós vamos aqui abordar algumas características da vida de Jó e depois você vai entender a respeito do altar que ele levantava e que gerou também uma restituição. Amém? Então, em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui Deus, o próprio Deus, afirma as características de Jó, tá? Diante de um tribunal, Satanás aparece para Deus e Deus faz o levantamento dessas características. Então, nós vamos começar aqui falando de algumas características de Jó. A primeira é sobre o nome de Jó. O próprio nome de Jó significa hostilizado, perseguido, odiado, e ainda há outro termo que é homem voltado para Deus. Olha só, ele é hostilizado, perseguido, odiado e possivelmente homem voltado para Deus. Esse é o significado do nome de Jó, tá? E talvez você se identifica vivendo momentos parecidos com a vida de Jó. Mas hoje Deus está aqui trazendo luz e entendimento ao seu coração para que você viva também momentos gloriosos de restituição. Então vamos lá. As características de Jó. Primeiro, Deus afirma, o próprio Deus afirma que Jó era íntegro. Íntegro é uma palavra que vem do hebraico e essa palavra é tam, tá? E essa palavra significa completo, íntegro, né? Moral, gentil. Ele era uma pessoa querida, ele era simples e ele era considerado uma pessoa imaculada. Uma pessoa que é íntegra, ela tem essas características. Imaculada no sentido de sem erro, sem culpa e sem falhas, tá? Então, olha só o que Deus afirma sobre Jó. Todas essas palavras em questão à integridade da vida de Jó. E esse termo completo, ele também significa que Jó, ele era sem culpa, tá? Ele era um homem pacífico, perfeito e maduro. Ele tinha uma maturidade diante de Deus. E o próprio Deus, ele dá testemunho disso quando ele fala que na terra não há ninguém como Jó. Que Jó, ele se sobressai em suas características. Imagine você sendo descrito pelo próprio Deus. Assim foi Jó, e essas características está relacionada à integridade de Jó. O próximo ponto sobre as características de Jó é que Deus afirma que ele era um homem reto. A palavra é Iachá,
e em hebraico quer dizer que homem reto, reto significa dizer que é uma pessoa mais apta, é uma pessoa justa, um homem, uma pessoa de paz, tá? É uma pessoa certa, é uma pessoa segura, é uma pessoa que tem consciência, é uma pessoa que mantém a sua posição, a sua firmeza, e ela é inclinada para o alto, para os céus. É uma pessoa que sempre olha para Deus, ele sempre olha a respeito das coisas que os céus dizem ao seu respeito. E é uma pessoa que sempre está feliz, com alto astral, sorridente. Tudo isso significa, tudo isso é descrito quando Deus afirma que Jó era um homem reto. Outra característica que Deus fala, que Jó ele se desviava do mal. Então, essa palavra desviar do mal é su em hebraico, que significa que ele se retira, ele sai, ele se mantém afastado do mal, sabe? Ele é aquele tipo de pessoa que evita a todo custo, não está na aparência do mal, não está, né, envolvido em coisas ruins. Então vamos lá. Depois disso, depois que Deus afirma as características de Jó, Deus ele é questionado pelo próprio diabo, porque em Jó capítulo 1, versículo 10, olha só: porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Jó, ele era cercado por uma cerca de sebe. A cerca de sebe são cercas vivas, são muros altos de plantas, e essas plantas são espinhosas. São cercas vivas de espinhos, né? Cercas vivas, você sabe que é aquele muro cheio de plantas, só que são plantas espinhosas. Então, Satanás, ele não podia atingir Jó, porque ele era cercado por essa cerca. E quando Satanás ele fala isso, nós entendemos que essa cerca ela não é no mundo natural. Porque se fosse no reino natural, no mundo natural, Satanás iria conseguir tocar na vida de Jó. Essas cercas diz respeito a uma barreira espiritual, porque o próprio Satanás era impedido de atingir Jó. E não só Jó, mas toda a casa dele, tudo quanto ele possuía. Então Deus o cercava e o protegia, e nós vamos entender nesse estudo o porquê Deus fazia isso, né? E essa palavra cercar, quando o diabo fala cercaste, é suki, e significa significa fazer uma cobertura. Essa palavra, esse termo, tem esse significado de fazer uma cobertura. Não é só uma cerca de muros, é uma cerca por cima, porque é uma cobertura. Fazer uma cerca viva é entrelaçar para fechar, para obstruir, para fechar toda brecha que tiver. É uma cerca onde não há nenhum tipo de brecha. E nas guerras, no Antigo Testamento, olha só que curioso isso, no Antigo Testamento, nas guerras, os soldados usavam a sebe, que é esse tipo de espinhos, essa planta espinhosa usada para fazer esses muros, e os soldados usavam isso como estratégia de guerra para fazer armadilhas e cercas de proteção, tanto contra animais selvagens durante a guerra e também contra os inimigos que poderiam atacar. E também, se alguns inimigos não conhecessem essas estratégias, eles mesmos seriam pegos nessa armadilha. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é em Oséias 2, quando se fala da cerca de espinhos. E em uma tradução bíblica se refere a uma cerca militar. Tem uma tradução americana, inglesa,
acho que é inglesa ou americana, não sei ao certo agora. Essa tradução, ela diz em Oséias 2 que é uma cerca militar. E ela era utilizada em batalhas, como aqui eu falei, tá? Então, em Oséias 2, capítulo 6, fala bem assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Deixa eu só contextualizar para você entender esse versículo. Oséias, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta. E Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. E Deus falou que essa mulher iria dar trabalho para ele, entre aspas. Então essa mulher, ela traiu ele, teve o primeiro filho, depois traiu de novo, teve o segundo filho, depois traiu de novo, teve o terceiro filho. E nesse texto aqui, Deus estava dizendo para que a esposa de Oséias iria ser cercada com esta cerca de sebe, essa cerca de espinhos, para que ela não encontrasse a prostituição, para que ela não encontrasse o caminho do mal. E como consequência, ela não iria encontrar suas veredas. E no versículo 7 de Oséias 2 fala bem assim: e ela irá atrás de seus amantes, mas não os encontrará, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então, o objetivo dessa cerca de espinhos que Deus colocou na vida de Gomer, que era a esposa de Oséias, que estava neste momento em adultério, era para que ela se arrependesse e voltasse para a família dela, tá? E Deus, e através disso, Deus iria gerar o alinhamento. E você sabe que a história de Oséias é um paralelo à história de Deus para conosco, né? Mas o que acontecia? Essa cerca de espinhos fazia com que os espíritos malignos fossem impossibilitados de agir. Então, o espírito maligno de adultério, de prostituição que agia na vida de Gomer, iria ser destruído. Ela não iria encontrar os seus amantes, ela não ia encontrar o destino ruim que ela estava procurando, porque Deus estava projetando essa cerca ao redor de Gomer, né? Mas eu não quero me delongar aqui nessa parte, é só para você entender um pouco a respeito dessa cerca de espinhos. Então, agora voltando para a vida de Jó. Como podemos construir essas cercas? Vamos observar o que Jó fazia. Em Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Quem é todos eles? Todos os seus filhos, tá? Todos os filhos dele. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, o que nós entendemos aqui? Jó, ele levantava altares de sacrifícios por cada um dos seus filhos, tá? Que eram 10, e todos os dias de madrugada, todos os dias, aqui a Bíblia fala, ele se levantava, né, oferecia aqueles holocaustos, e o resultado disso era que Deus guardava com cercas de sebe a vida de Jó e tudo quanto ele possuía, tá? Deus guardava Jó, Deus guardava a família dele, guardava os gados, os empregados, tudo que ele possuía, como nós já lemos, tá? Então, aqui é um exemplo para que nós venhamos continuar a orar, buscar mais a Deus todos os dias, levantar sacrifícios, porque Jó, ele fazia isso continuamente. O que é isso? Repetitivamente, tá? Uma coisa que eu friso aqui é de continuarmos orando, guerreando, porque Deus tem uma resposta, tá?
E eu quero aqui enfatizar que a oração, ela não é um sacrifício. Sacrifício é algo que te custa, tá? Então, Jó, ele... Aqui nesse texto, nós podemos observar duas palavras que Jó fazia, tá? Ele oferecia holocaustos. Aqui há duas palavras. Então, nessas duas palavras, nós podemos observar os significados delas. O holocausto significa você sacrificar algo inteiro. O sacerdote, quando ele ia sacrificar, ele não sacrificava a metade de um boi. Ele não sacrificava a metade de uma rolinha. Quando Jesus nasceu, os pais dele eram pobres naquela época. E eles sacrificaram rolinhas. Eles sacrificaram porque eles não tinham condições naquele momento, né? Já Salomão, ele sacrificou bois. E há uma diferença nesse sacrifício. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que o sacrifício de todo animal no altar, de todo animal que era consagrado ao Senhor no altar, era algo inteiro. Isso significa o quê? Dar tudo. É dar tudo, tá? Talvez você precise entregar o seu coração por inteiro. Talvez você precise entregar toda a sua confiança a Deus. A palavra do Senhor fala bem assim: confia o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez você precise aceitar Jesus e abrir mão até mesmo do seu conhecimento. Deus, tudo que eu tenho hoje, eu construí com todo o conhecimento que eu tenho. Agora eu me rendo totalmente a Ti. Eu entrego tudo, até o meu conhecimento que me trouxe até aqui, para que o Senhor entre, para que o Senhor me governe e para que o Senhor construa o que o Senhor tem para mim. Então, é você entregar tudo, tudo. Abrir mão das suas convicções. Eu não sei o que o Espírito Santo hoje está te pedindo. Talvez sejam recursos, tá? Talvez seja isso, talvez seja uma oferta, talvez seja realmente algo que vai te custar. Eu não sei, o Espírito Santo vai te falar agora. E a outra palavra é oferecia, que é voltado para o mesmo significado de oferta, tá? Então, oferecia, oferecer e oferta no hebraico tem o mesmo significado, que é olá. E essa palavra olá significa subida, que vai até, é aquilo que sobe, é algo que chega até as narinas de Deus, é algo que transcende a sua realidade, o natural. E essa palavra olá, ela tem a mesma raiz semântica de Alá, e na transliteração correta, ela significa escalar, exaltar, erguer. E essa expressão hebraica, ela significa também um degrau, escadas ascendentes. É como se fosse uma construção de degraus e que vão subindo até Deus, tá? Não sei se você tá conseguindo pegar o raciocínio, qualquer coisa você retorna, tá? Mas lembre-se que sacrifício é algo que você entrega e você entrega por completo. É algo que você vai entregar tudo, tá? E oferta é algo que vai subir perante Deus, tá? E quando essa oferta, ela sobe perante Deus, Deus responde. Em Apocalipse 8, no versículo 3, fala sobre isso, sobre as orações dos santos que chegam até Deus, tá? E aí Deus vai responder. Quando essas orações encherem o cálice, Deus vai responder de alguma forma, tá? Então, observe que Deus, em relação aos altares e sacrifícios que Jó levantava a ele, Deus não mandava a resposta. Ele mesmo veio pessoalmente até a vida de Jó e respondeu ele no capítulo 41.
Então aqui eu não vou me aprofundar no sofrimento de Jó. Aqui eu já vou mais pro final da vida de Jó, do livro de Jó. E observar, atentar isso nesse estudo com você, de que Deus, ele não enviou uma resposta. Ele mesmo veio pessoalmente até Jó, em capítulo 41. Então, cada sacrifício que Jó fazia, ele construiu um degrau. E eu quero só trazer uma observação, que aqui nós podemos observar a respeito desses degraus, a respeito dessa escada, dessa oferta, essa oferta que gera essa resposta, está lá em Gênesis capítulo 28, quando fala da escada de Jacó. Jacó, você conhece a história, Jacó estava viajando e ele tinha somente, a única coisa que Jacó tinha era azeite. E eu vi um estudo bíblico que o azeite durante uma viagem era muito importante para o viajante, porque iria servir como moeda se ele precisasse fazer alguma transação financeira, mas principalmente também para que ele passasse no corpo dele contra animais. Era muito usado, se ele se machucasse, era usado como remédio, era usado na pele. Então, azeite era extremamente importante durante uma viagem. E observe que Jacó só tinha azeite. E o que Jacó ele fez? Ele parou naquele lugar ali e sobre uma pedra ali ele fez um sacrifício de libação. Ele entregou tudo. Ele derramou todo aquele azeite. Ele confiou totalmente a Deus e ele derramou. E o que ele fez? Depois que ele entregou tudo que ele tinha, ele foi dormir. E nós entendemos aqui que nesse termo que ele foi dormir, que não é somente uma questão de dormir, mas é uma questão de descansar. É como se, tipo assim, eu entreguei tudo, agora eu vou esperar do Senhor, porque eu não posso fazer mais nada na minha força. Eu não posso continuar se o Senhor não estiver comigo. É basicamente isso, o que eu entendo e que eu quero compartilhar com você. Então, quando ele sacrificou ali naquela pedra e ele foi dormir, o que aconteceu? Ele teve um sonho, e esse sonho não foi simplesmente um sonho, foi uma revelação do Senhor. E ele sonhou com uma escada em que anjos subiam e anjos desciam. Amigos, eu quero trazer aqui para você que essa escada, ela não é como as que nós conhecemos aqui no mundo natural. Ela não é uma escada de madeira, ela não é uma escada de cimento, ela não é uma escada de ferro, ela não é nada parecido com nós conhecemos, tá? Essa escada, ela é composta por fogo, relâmpagos, raios, tempestades e ainda tem outra coisa. Ela tem um formato em espiral. Como assim, Esther? Nós vamos ver que o que Jó diz no capítulo 40, olha só, no versículo 6 a 9, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Cinge agora os teus lombos como um homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus? Ou podes trovejar com voz como ele o faz? Isso aqui é o próprio Deus confrontando Jó, né? Quando Deus responde, mas o que vemos aqui é que Jó viu Deus em um redemoinho respondendo a ele. Então, é como se cada sacrifício que Jó fez foi formando um degrau dessa escada. E quando essa escada ela está formada, é como se o próprio Deus ele viesse vir pessoalmente falar com você. Lembra também de Salomão? Salomão, ele fez 1000 holocaustos ao Senhor.
E em um sonho, Deus apareceu para ele e falou para que ele pedisse o que ele quisesse. Vamos voltar aqui. Jó, ele foi persistente com Deus, porque ele queria uma vida sobrenatural com Deus. Ele fazia aquele sacrifício ali pelos filhos dele, pelos 10, e eram durante a madrugada. Então Jó, ele era um homem sedento, ele não queria algo normal, ele era um homem persistente, ele queria ver a glória de Deus. E Deus falou com ele em um redemoinho. A palavra redemoinho é searã, que significa tempestade e furacão. E quando Deus formou esse furacão, ela é uma escada que desce. Quando Deus respondeu Jó, nesse furacão é numa escada decrescente, descendo de cima dos céus para a terra, tá? E Esther, como é que você sabe disso? Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha só, Deus, o Senhor, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Lembra que redemoinho significa tempestade e furacão? Ou melhor, para ficar mais claro, na tradução King James fala assim: entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas o seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Lindo, né? É como se Deus andasse nesse redemoinho, e aí ele vem descendo nesse redemoinho e fala cara a cara com Jó. E em Jó, no versículo 42, no capítulo 42, no versículo 5, esse encontro de Deus com Jó já é tão nítido que Jó assume: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço de fato, eu conheço de andar, eu conheço de ver face a face. Jó, ele teve essa experiência porque antes de toda essa tribulação que ele passou, ele ergueu altares ao Senhor. E após esse encontro, a vida de Jó, ele foi totalmente transformada. Ele foi restituído quando ele teve esse encontro com Deus. E até o tempo que ele perdeu doente, ele foi restituído por anos de vida saudável, porque Deus acrescentou mais 120 anos para que Jó usufruísse tudo aquilo que Deus havia restituído a ele. Imagine, Jó perdeu 10 filhos, Deus devolveu os 10 filhos, Deus devolveu os bois, ovelhas, casas, escravos, tudo. E o melhor, Jó foi abençoado com longura de dias, com muito mais dias, para que ele pudesse ver os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos, e assim a sua futura geração. Olha só o nível de restituição. O nosso Deus, ele não mudou. Quem mudou foram as pessoas. Quem mudou fomos nós, sabe? O mundo espiritual, ele ainda acontece da mesma forma. Jesus, ele veio para nos dar salvação, mas quanto mais você buscar a glória de Deus, quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai te responder. A fé de Jó era tão forte que ele sacrificava todas. Sabe o que é todas as noites? Você renunciar ao seu sono para pedir a Deus, para que Deus o guarde todos os seus filhos, toda a sua família, o seu trabalho, sabe, o seu ministério. E isso refletiu em cercas espirituais no qual o diabo não tinha o poder de tocar na vida de Jó. Somente Deus pôde autorizar Satanás tocar na vida dele. E
Agora você pense, se o diabo não podia tocar na vida de Jó antes, imagine agora, depois de tudo aquilo que Deus restituiu em dobro, inclusive o nível dele espiritualmente. Porque se antes ele já tinha toda essa cobertura espiritual, conhecendo a Deus só de ouvir falar, imagine depois de conhecer a Deus cara a cara, né? Então nós vamos abrir essa campanha. Eu vou gravar o próximo vídeo que será somente a oração de abertura, tá? E essa oração de abertura vai ser proclamando, declarando, segundo Samuel 22, que esse texto diz justamente a respeito a todos esses elementos dessa escada, dessa aparição, desse altar onde Deus, o próprio Deus se manifesta. Amém? E aí você vai buscar do Espírito Santo, sabe? Como você vai se conduzir a respeito do seu jejum, do seu horário, sabe? É uma campanha que vai te tirar do comodismo, sabe? Nem que você acorde somente 15 minutos para guerrear nessas madrugadas, e eu tenho certeza absoluta, porque eu creio no meu Deus e por amor do nome dele, ele vai te responder em sonhos, em aparições, em visões, em arrebatamento. Não sei como, mas ele vai te responder, amém? Então, que esse estudo ele possa te trazer clareza, que o Espírito Santo venha te conduzir a novos níveis espirituais e que você seja restituído, mas essa restituição seja tão plena que seja no seu espírito até todas as áreas e que você venha principalmente conhecer a Deus face a face em nome de Jesus. Amém? Então aqui eu encerro esse estudo e o próximo vídeo será a oração de abertura. Amém? Então fique na paz.